Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder as notificações dos vídeos que eu posto aqui todo dia. Vou fazer uma análise hoje do cantor Gessé Aguiar, cantando a música Despreocupa. Ele está fazendo um cover dessa música. Ele é um cantor de música cristã aqui no Brasil e me falaram muito bem. Eu não ouvi ainda, não conheço nem o cantor e nem a música, então deixei aqui reservado para a gente fazer juntos essa análise e esse react, tá bom? Bora lá ver o Gessé cantar. Tá preocupado demais? Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz. Pra que chorar, então me fala? Pra que se preocupar, me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração, respire e tranquiliza tua alma. Você está seguro em minhas mãos, então despreocupa. O barco balança e não afunda. Despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Interessante, um cantor bem novinho, com personalidade na interpretação. Isso é bem legal desses cantores de música cristã no Brasil, que tem bastante recurso técnico como ele tem. Percebo que é um vibrato um pouco mais lento que ele gosta de fazer. Alguns pequenos adornos, alguns melismas pequenos. Ele usa bastante essa intenção da voz soprada ou soprosa, deixando passar mais ar entre as pregas vocais para deixar mais dramática essa interpretação no começo. Podem ver que ele usa bastante essa coisa de soltar o ar e depois fazer uma voz mais cheia, fazendo mais adução de prega vocal. Isso é legal. São recursos técnicos que estão acontecendo e a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo ali, como o cantor está induzindo a gente a ouvir a letra da maneira como ele quer. Isso se chama interpretação e uso de recurso técnico. Vamos ver um pouco mais dele. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração, respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos, então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Gostei. Ele tem esse vibrato mais antigo. Eu gosto muito desse vibrato um pouquinho mais... quando o vibrato ele passa do ponto mais ou menos de 5 a 7 pulsos por segundo, quando ele sai de... se ele vai muito rápido, ele passa a ser um defeito de interpretação, um defeito técnico do cantor. Se ele vai muito rápido, existem pessoas que cantam com essa voz mais tremida, né? E parecendo, por exemplo, uma ovelha. Quando o vibrato ele vai muito lento,
que acontece em alguns estilos musicais. Se você pegar músicas mais ancestrais do Japão, você vê que eles usam esse vibrato, na verdade é quase como se fosse um trino, e isso na música comercial de hoje em dia não é muito bem vista. Nos Estados Unidos eles chamam isso de wobbling, que seria despreocupa. À medida que a pessoa vai envelhecendo, a tendência é que esse vibrato continue, mas que ele fique mais lento desse jeito que eu fiz, que é que nos Estados Unidos se chama wobbling. Eu gosto muito do vibrato dele, porque é um vibrato que tem uma cara mais vintage, mais antiga. Na hora certa eu vou me levantar e agir, e o teu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai te surpreender. A tempestade te assusta, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. No tempo certo vai dar certo, é só despreocupar. Ei, despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assuste. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Eu tenho que falar desse tecladista, eu tenho que falar. Eu estou aqui me segurando. Que arranjo maravilhoso. Em geral, os músicos de igreja estão entre os melhores. Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Isso não é uma afirmação sem base nenhuma. Em geral, os músicos de igreja são grandes músicos, né? E esse tecladista é um tecladista magnífico. O arranjo está lindo. Algumas variações que ele faz na harmonia. Tá muito bonito tudo isso que ele está fazendo. E agora essa quebra, esse swing no teclado tá incrível. Vocês podem ver que tem uma coisinha também que é um charmezinho técnico, entre aspas, né? um recurso estético que o Gessé está usando. Ele corta um pouquinho, às vezes, da fonação, como se estivesse chorando. Então você percebe que ele faz isso bastante durante a interpretação dele, como se ele estivesse falhando a voz. Como se ele tivesse até com um problema vocal. Ele corta um pouquinho da fonação e isso fica com esse charme do cantor estar sofrendo. Como a letra é uma letra mais melancólica, falando da questão de Jesus estar no barco. E então tem todo esse choro da pessoa que está junto, está esperando a ação de Jesus, o milagre de Jesus na tempestade. Então ele usa bastante até esse pequeno corte na fonação. Vocês veem que ele faz isso na música inteira. Parece que é um chorinho. Eu estou dentro do barco, não afunda, não se assuste. Em minhas mãos você está guardado. Então despreocupa. Ouviram? O barco balança, não afunda. Viram? Despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. É só despreocupar. Muito lindo, Gessé. Que maravilha, que talento tem esse menino. Puxa, fiquei emocionado aqui, ouvindo um menino tão novo. Que talento, que voz incrível. E que sensibilidade, não? E que unção linda você tem. Vocês veem que ele tem um pouco de estilo para trabalhar com o microfone. Eu vou fazer um barulho aqui para vocês verem. Ó. Vou tirar a proteção da espuma aqui.
meu pop filter, e ele usa estilisticamente pegar o microfone mais aqui. O ideal é que você pegue sempre o microfone nessa posição, para você não gerar um espaço para microfonia, principalmente ao vivo. Alguns cantores, se você lembra do Chorão, ele segurava o microfone mais assim. Alguns cantores de rap, alguns cantores de música negra, fazem a voz mais aqui para fazer algum efeito assim. Ele usa um pouco o microfone nessa posição. O ideal é que você não segure aqui por causa da captação. Mas quando você altera essa posição e não pegando aqui, você também tem umas frequências diferentes da voz. E ele usa bastante isso como estilo. Isso é o cantor inventando coisas. Esteticamente, tecnicamente, você não precisa segurar ali. Você pode segurar sempre aqui, você não vai ter problema nenhum. Tanto que no final da música ele passa a segurar aqui. Quando você faz mais assim e traz a voz mais aqui, você tem essa aproximação. Você tem mais aproximação com o ouvinte também, porque você consegue falar mais aqui. O ideal é que você tenha uma distância e trabalhe também segurando o microfone mais aqui. Mas esteticamente, para ele funciona, e como ele é músico já e cantor, ele já sabe se vai dar ou não microfonia, e se der microfonia ele vai tirar e vai segurar aqui, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Se você gostou da análise, coloque aqui o que você acha, pode botar mais músicas aqui para eu poder analisar, tá bom? Então a gente se vê na próxima, só que antes, se inscreve no canal, me ajuda aqui, ajuda o canal a crescer, e a gente se vê na próxima análise. Valeu, tchau!